Buenas, meu povo. Então, a aula de hoje ela é sobre os conceitos trigonométricos básicos. Essa aula ela traz o surgimento dos ângulos e a associação desses ângulos aos estudos dos elementos de um círculo, relacionando esses elementos com os arcos e as cordas. Tudo isso a gente vai estudar com bastante cuidado durante esse curso do segundo ano, tá? Vejam, aqui tem toda a introdução histórica, de onde é que surgiu, para que era usado. O que vocês vão ver muito, essa questão do 360 graus, ele surge aqui, que foi influenciado a questão da translação da Terra em torno do Sol, e isso se realizava em um período de aproximadamente 360 dias. Então, porque a Terra girava em torno do Sol levava 360 dias para girar em torno do Sol, entendeu-se então que teria que dividir o círculo em 360 partes. E aí depois se entendeu também que o 360 é um número que tu consegue dividir ele por um monte de gente. Tu consegue dividir, por exemplo, 360 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 10, por 12 e um monte de outros números importantes, tá? Então por isso que se utiliza muito o 360. Então aqui eu gostaria que vocês lessem com bastante calma, tá? Aqui tem uma tábua de argila escrita com uniforme, então aonde fala das primeiras partes dos ângulos, tá? Tem uma pausadinha no vídeo que meu filho tá aqui do meu lado. Como a explicação ficou boa, não vou retomar o vídeo, tá? Seguindo aqui então, aqui tá o livro que eu tô tirando as aulas de vocês, tá? Se alguém quiser dar uma olhada, tá aqui, o autor é o Luiz Roberto Dante, então eu tô botando em todas as aulas a fonte da onde eu estou tirando as aulas, tá? Vamos então agora ver o que são os arcos e o que são os ângulos, que essa é a parte assim fundamental, tá? Do nosso estudo. Se a gente entender bem isso, a gente consegue entender mais um monte de coisa depois. Bom, primeiro, se eu pegar a dimensão AB, que é essa partezinha amarela, eu posso dizer que esse cara aqui é o arco AB. Arco AB é o quanto que vale a medida desta parte amarela. Eu pego uma trena ou uma régua, a régua é mais complicada porque ela não dobra, mas seria uma trena, uma cordinha, boto aqui nesse ponto A, vou fazendo toda a curvinha até o ponto B, e isso aqui eu vou chamar de arco AB, ou arco BA, tá? Menor, né? Eu tenho um outro arco AB, que é o que vai daqui, faz toda a volta e chega até aqui. Então esse aqui seria o arco AB maior, seria o maior arco, e esse aqui é o menor arco, tá? AB. O centro desta circunferência é o centro O, aqui, que é a parte central da circunferência. Aqui eu tenho um ponto onde o A é igual a B, então eu tenho o centro O e um arco AB, tá? Qual que é a dimensão desse arco AB? É justamente o comprimento de toda a circunferência do meu círculo, tá? As medidas dos arcos, então, a medida do comprimento de um arco ela vai ser sempre dada em centímetros, tá? Ou metros, que é ou quilômetros, que é para medir. Então isso aqui se mede usando centímetros, metros e quilômetros, ou qual for a dimensão de comprimento, para dizer quanto que vale esse comprimento amarelinho, tá? Que a gente vai chamar de L. Olha aqui, ó. Então isso aqui a gente chama de comprimento em centímetros ou metros, e quilômetros, quando se falar em terra, a gente vai usar isso aqui como quilômetro. E essa abertura aqui dentro, tá? Ela vai ser chamada de ângulo, e a medida dela pode ser tanto graus como pode ser em rad ou radianos, tá? Então tanto faz.
Então aqui nós temos um ângulo AOB, chamado de alfa, que é os ângulos que nós já estávamos estudando lá nos triângulos. Eu não preciso explicar muita coisa, porque vocês já fizeram bastante cálculo com ângulo. Então por isso que eu ensino essa parte de trigonometria no início, para que quando eu for trabalhar esses ângulos centrais aqui, vocês saibam o que é. Então, basicamente, o que você tem que entender, esta abertura aqui é um ângulo, e essa partezinha amarela aqui a gente chama de comprimento, tá? Aí algumas coisas, né? Se eu pegar todo o arco, tá? Se nós pegarmos este arco aqui, ó, vamos pegar somente esse arco aqui, que ele é todo o comprimento da minha circunferência. Ele vai valer 2π vezes r. E se nós pegarmos toda a minha circunferência, o comprimento de todo ele vai ser 360 graus. Ou seja, em ângulo, uma circunferência tem 360 graus, ou em comprimento, ela tem 2π raio. Então aqui algumas perguntinhas, né? Eu vou fazer alguns exemplos, se não todos. Se o comprimento de uma circunferência é 2π centímetros, qual seria o comprimento de um arco D? Então vejam, eu vou abrir aqui meu Color Paint para fazer a escrita, tá? E quando eu falar em π aqui no Color, eu vou usar a palavra π, tá? Então vamos voltar aqui só para ver. Eu tenho 180 graus. Então, qual que é a medida desse arco? Pensem bem, pessoal. Se tudo aqui é 2π, metade vai ser π. Então a resposta disso aqui é π. Aguarde um pouquinho que meu filho está chorando para mim continuar a gravação do vídeo. Fui fazer uma mamar pro nenê para não chorar. Seguindo. Então, basicamente, a gente faz ali com uma meia volta da circunferência. Então nós temos 2π. Nós vamos dividir por 2, que isso vai dar π, ou 1π, tá? Posso escrever esse 1π aqui ou só π. Porque veja, ó, nós temos uma circunferência e nós estamos dividindo ela pela metade. Então, se toda esta minha circunferência aqui vale π, se eu pegar só a metade dela, vai sobrar o quê? π. Aí no próximo exercício aqui eu peço 90 graus. Olha, se tudo é 360 e eu vou pegar 90 graus. Bom, 90 graus é 1/4 de π. Então, vejam só, eu vou pegar 1/4 de π, metade de π, que vai dar somente π meios. Então a resposta daquele outro exercício ali seria 2π dividir por 4, que vai dar então metade de π, tá? Ou 0,5π. Como é que dá para fazer esses cálculos direto na calculadora, tá? Eu vou pegar aqui uma calculadora só para vocês verem. Então no primeiro caso aqui, ó, eu tenho 180 graus. Então eu pego 360 e divido por 180, né? Ao contrário, desculpa, 180 dividido 180 dividido, opa, tô errado, 180 dividido por 360, isso vai dar 0,5. Então por isso que se nós multiplicar agora 0,5 vezes 2, vai dar 1, que é 1π que nós tínhamos visto lá. Então basicamente é vocês pegarem sempre esse 2π aqui, e se eu tenho metade de uma circunferência, fica π. Se eu tenho 1/4 de circunferência, fica π sobre 2.
Aí os outros aqui a gente pode fazer por regra de 3. Eu vou fazer agora um esquema de regra de 3 aqui. Isso aqui que eu falei agora é uma parte intuitiva, tá? Então agora eu vou fazer por regra de 3, que a gente vai usar em todas as aulas, certo? Então assim, ó, nós vamos dizer que 360 graus, opa, aqui, equivale a exatamente 2π, certo? Agora a gente vai olhar lá no exercício. Vamos pegar esse aqui, vamos começar com esses 60 graus aqui. Vocês vão escrever aqui, ó, 60 graus. 60 graus. E aqui vale x. Então aqui nós vamos usar regra de 3. Como é que faz? Você faz meios por extremos, tá? Você faz aqui o famoso x da Xuxa, que eu já ensinei para vocês, acho que 1.053 vezes. Tá? Então vai ficar assim, ó, 360x pode trazer o grau junto, não tem problema, igual, agora aqui vai ficar 2 vezes 60, 120 graus de π. Bom, esse 360 vai dividir, né? Então vai ficar x igual a 120 graus de π sobre o 360, certo? Aqui uma fração, então eu vou fazer o sinal da fração aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, esses zero aqui corta, este zero corta com este zero aqui, e este ângulo aqui corta com este ângulo. Sobrou o que? 12,36, né? 12,36 tu pode ir dividindo por 2, dá 12 por 2 dá 6, 36 por 2 dá 18. Eu vou fazer direto divisão por 4. Não. Aqui na verdade assim, ó, 36 dividido por 12 dá 3 vezes, ó, porque 12 vezes 3 dá 36. Então, 12 dividido por 12 dá 1 e 36 dividido por 12 dá 3. Então a resposta do nosso exercício vai ser π sobre 3, π terços, tá? Mais tarde a gente vai fazer mais exemplos, mais exercícios sobre isso, mas a resposta de 60 graus é π terços. Qualquer outro exercício daqui é só a gente trocar o 60 daqui, botar um 30, botar o 120, o 240. Vamos fazer com o 270 aqui para vocês terem uma noção como é que funciona. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou tirar o 60 e vou colocar o 270. Então o esquema todo é igual, só que agora é um 270, tá? Agora a gente vai fazer o cálculo de novo, só que 270 vezes 2 dá 540. Então a gente vem aqui e escreve. Opa, primeiro eu vou ter que apagar ali. Você não precisa, você pode repetir tudo de novo. O passo a passo que eu estou fazendo vai valer para todos os tipos de cálculo que vocês forem fazer desse jeito. Então é 540 graus. Então aqui embaixo vai ficar 540 também. O vídeo fica um pouquinho mais longo porque eu tenho que fazer a mão aqui, né? Então aqui vai ficar 540, ó. E o segredo tá no quê? Tá em a gente simplificar. Agora como é que fica a simplificação desse 540 aqui? Bom, cortou os zeros. A primeira coisa que vocês têm que entender é que a gente vai cortar esses zeros aqui, ó. Vai ficar 54 e 36. Então nós vamos ter que fazer o quê? 54 sobre 36. E nós vamos ter que achar agora, se nós dividir 54 por 2
Vamos dividir por 2, vai dar 27. E 36 dividido por 2 vai dar 18. Agora, isso aqui está na tabuada do 3. Ou do 9 já direto, tá? Nós vamos dividir por 9 aqui, que vai dar 3 em cima. Vamos dividir por 9 aqui, que vai dar 2. Então, a resposta desse exercício aqui vai ser 3 π, tá? 3 π sobre 2. Essa vai ser a resposta do nosso exercício, certo? Mais dúvidas, mais exercícios, mais exemplos eu vou postando depois. Essa aula aqui é preliminar para vocês darem uma entendida, começarem a pegar o jeito com a coisa, tá? Ok, pessoal, um abração, então, até a próxima.